Nesta parte do trabalho, abordaremos a logística e armazenamento ligado ao agro, com definições sobre termos de logística e armazenamento, assim como trataremos de roteirização, desafios logísticos do agro, proposta de como podemos superá-los e, por fim, apresentaremos um ponto de vista estratégico sobre a logística no agronegócio. Por logística, podemos entender como um conjunto de métodos e meios destinados a fazer o que for preciso para entregar os produtos certos, no local adequado e no tempo combinado, fazendo o gerenciamento do fluxo de produtos, desde os pontos de fornecimento até os pontos de consumo, a qual agrupa todas as atividades ligadas à posse e à movimentação dos produtos. Ela está inserida em aspectos como a previsão de demanda, gestão de estoques, de transportes, de armazenagem, de design de redes de distribuição. A logística é uma área muito abrangente, que é encarregada de muitas atividades. Assim, podemos dividi-las em logística de suprimento, logística de produção, logística reversa e logística de distribuição. A logística de suprimento é o processo básico da logística. Esta parte da logística planeja e gerencia a aquisição dos materiais que serão necessários para a fabricação de um produto. Logística de produção. A logística de produção trata da gestão e controle dos materiais, mão de obra e informações no processo produtivo, ou seja, o que é produzido e quando e onde os produtos são produzidos. Logística reversa. Esta tem um estreito laço com a sustentabilidade e a ecologia, já que seu processo é de recuperar suprimentos e materiais por um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial, para o reaproveitamento ou a destinação correta dos resíduos. Logística de distribuição. Logística de distribuição está relacionada à movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais do produtor, sendo um conjunto de atividades que envolvem a gestão das mercadorias, desde o momento em que elas são produzidas até a entrega ao cliente que a solicitou. De modo geral, podemos afirmar que é composta por 5 etapas. Gestão de transporte. É a etapa onde se faz a análise dos custos, das tarifas, dos fretes que serão cobradas e qual a forma mais rápida para se transportar a mercadoria. Na etapa de checagem de cargas, temos as atividades de conferência da mercadoria. Quais tipos de mercadorias estão sendo transportadas, qual quantidade e o destino. A checagem garante que o cliente vai receber exatamente o que pediu, evitando reclamações ou devoluções. O controle de fretes é o processo em que se verifica a eficiência de atividades, como a expedição dos produtos e a execução da frota. Além disso, é nessa etapa que é conferido se o dimensionamento da carga está de acordo com o veículo e se o tipo de transporte escolhido foi uma decisão assertiva. Na etapa de indicadores de desempenho, verifica-se se há ou não gargalos no processo, medindo o nível de produtividade, prevenindo e minimizando os possíveis prejuízos. Pode-se utilizar como indicadores tempo em trânsito, devoluções, exatidão nas rotas de transporte, pontualidade das entregas. No entanto, é importante salientar que os indicadores devem refletir a estratégia e metas estabelecidas na etapa de planejamento. Desta forma, além de facilitar o trabalho dos gestores, tais informações darão suporte para importantes tomadas de decisões, possibilitando a eliminação de falhas e contornando situações prejudiciais, antes que elas se tornem problemas mais sérios. A roteirização consiste na etapa de planejamento da rota, a fim de identificar as melhores opções de trajetos, levando em conta, por exemplo, a distância a ser percorrida,
condições de qualidade e segurança das estruturas do modal escolhido. Principais desafios logísticos do agro. Dependência do modal rodoviário. De acordo com pesquisa da Fundação Dom Cabral, o setor do agronegócio depende muito do modal rodoviário para transportar suas cargas. Cerca de 75% de todo o produto transportado no país são feitos em rodovias, com o resto dividido entre ferrovias, hidrovias e outros modelos. O pior disso é que as rodovias brasileiras não estão em boas condições para serem utilizadas. A Confederação Nacional do Transporte avaliou que 6 em cada 10 trechos do modal rodoviário estão em estado regular, ruim ou péssimo de conservação. Longas distâncias para escoar os produtos. O escoamento dos produtos é uma das grandes dificuldades da logística no agronegócio. Parte do problema está na longa distância entre os produtores e os pontos de escoamento. Armazenamento. Outro grande desafio do setor é aumentar a sua capacidade de armazenamento da sua produção. De forma ideal, a capacidade de armazenamento de produção agrícola de um país deve ser, no mínimo, 20% maior que a sua capacidade produtiva. No Brasil, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, é cerca de 27% menor do que a sua produção. Superando os desafios. É necessário mais investimento na construção de silos e armazéns para aumentar a capacidade de armazenamento de grãos. Segundo o estudo da CNI, Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, é preciso investir na eficiência dos diferentes modais e na adequada integração entre eles ao longo dos principais eixos logísticos. Por isso, é preciso ampliar a oferta dos sistemas de transporte e desenvolver a infraestrutura de integração, com a construção de centros de distribuição, terminais de integração multimodal e terminais de transbordo e armazenagem. No sistema ferroviário, é preciso ampliar a rede, aumentar a velocidade dos trens em circulação e melhorar a integração entre as linhas. No sistema rodoviário, é necessário investir em duplicação, adequação, pavimentação, restauração e conservação da malha, além de melhorar os serviços de sinalização, controle de peso e velocidade nas rodovias. Nos portos, é preciso corrigir a deficiência de acesso terrestre e marítimo e melhorar a articulação entre as autoridades intervenientes na atividade portuária, para reduzir o custo de utilização deste modal. Ainda é necessário aumentar a oferta de rotas de cabotagem e a capacidade dos portos e terminais portuários de contêineres. Os aeroportos precisam ser adequados para grandes aviões de cargas. Além disso, é necessário reduzir o atraso e os custos para a liberação de cargas aéreas. Armazenagem corresponde ao local em que são realizadas a preparação, a distribuição e a colocação dos materiais, de acordo com os lugares determinados previamente, sendo uma guarda temporária para que posteriormente eles sejam utilizados ou distribuídos dentro dos prazos solicitados. O objetivo principal do armazenamento é o uso do espaço disponível de maneira racional e eficaz, proporcionando total aproveitamento dos espaços e permitindo agilidade e segurança para todas as operações internas. Esse local pode ser um espaço aberto ou um recinto fechado, mas a organização, a preservação e a limpeza são fundamentais nas suas ações. Formas de armazenagem. Temos a própria, onde o próprio produtor realiza a armazenagem, ou seja, o próprio produtor faz toda a gestão do espaço em que os produtos ficam. O sistema e a estrutura de armazenagem são de sua inteira responsabilidade, de modo que os processos são definidos de forma autônoma por ele. A terceirizada, onde todo o processo logístico no armazém é de responsabilidade de uma empresa terceirizada. Por fim, a contratada. Esse é um tipo intermediário de armazenagem,
se comparado aos dois anteriores. Nesse modelo, a empresa contrata o armazém, dispondo do espaço físico dele, porém, demanda funcionários próprios para cuidar dos processos logísticos. Tipos de armazenamento. Nós temos os silos metálicos, o secador, o de concreto, o de espera, o de expedição, o tipo bag, o tipo bolsa e o armazém graneleiro. Questões regionais. Este gráfico nos mostra a intenção de safra 2016-2017 de soja para as seguintes regiões: Bico do Papagaio, com uma área de 20,90 mil hectares, produção de 55,92 mil toneladas; Campos Lindo, área de 70 mil hectares, produção de 289,13 mil toneladas; Pedro Afonso, área de 54 mil hectares, produção de 391,48 mil toneladas; Porto Nacional, com uma área de 149 mil hectares, produção de 644,03 mil toneladas; Gurupi, com uma área de 90 mil hectares, produção de 602,40 mil toneladas; Dianópolis, com a área de 58 mil hectares, produção de 279 mil toneladas de soja. O Tocantins pode exportar os seus produtos por via do porto de Itaqui e Salvador, os mais próximos, e abaixo o porto de Vitória e o porto de Santos. No Tocantins, existe uma usina de biodiesel em atividade no momento. Ela fica localizada em Porto Nacional. Pelo gráfico, temos uma noção de distância entre as regiões e a usina. Por exemplo, a região do Bico do Papagaio fica a 656 km da usina, Araguaína, 425, Pedro Afonso, 228, Gurupi, 170, Dianópolis, 294. Um olhar estratégico sobre a logística no agronegócio. Quando se pensa em posicionamento estratégico em logística no agronegócio, o ponto de partida para uma análise segura precisa estar na compreensão de diferentes questões. É preciso ter conhecimento tanto das necessidades dos produtores, quanto dos desafios e das oportunidades do setor agrícola. A logística é um dos principais componentes desse cenário. Ela é responsável por fazer com que os produtos dos produtores cheguem ao seu destino de forma ágil e com todas as suas propriedades preservadas. É preciso alinhar a rotina de atividades logísticas, no sentido de permitir que os produtores alcancem os melhores resultados possíveis, com maior economia de recursos, sejam eles materiais ou imateriais. Desse modo, para implementar a logística no agronegócio a partir de uma perspectiva estratégica, fazendo dela um diferencial competitivo de peso, é de fundamental importância integrar os seus processos essenciais à logística de suprimento, produção, a de distribuição e a reversa. Quando essas áreas atuam de maneira coordenada, os produtores podem otimizar a gestão logística, fazendo com que a cadeia de produção alcance níveis elevados de qualidade em todos os seus produtos e garantam melhores resultados para o negócio em curto, médio e longo prazo. Outro ponto é a inserção da logística 4.0, que engloba o uso de computadores, de softwares, ferramentas e aplicações em nuvem para proporcionar um melhor controle e agilidade dos procedimentos envolvidos, automatizando os processos, fazendo a integração de dados e gerando informações em tempo real, logo permitindo que os produtores analisem de maneira mais aprofundada e com qualidade cada etapa da sua cadeia logística.